Eu fiquei com o Evangelho na mão aqui, porque eu vou falar sobre as personalidades, e esse Evangelho, o egoísmo, poderia ser dito também que o egoísmo é então um objetivo para qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir as suas armas, suas forças e sua coragem. Seria as nossas personalidades que nós devíamos mudar elas e fazer com que elas, que nós devíamos empregar todos os nossos esforços para combatê-los em si mesmo. Tudo aquilo que tem dentro de nós, a gente deve empregar todos os esforços para combater as nossas negatividades, as nossas energias negativas e tudo aquilo que a gente tem dos nossos eus que precisam ser trabalhados. Não é isso aí mesmo? A Vera disse que não tinha nada a ver, mas ela fez uma abertura porque nós vamos dar uma aula de apometria lá em Penha, sábado. E ela fez a introdução e eu achei que isso aqui faz com que a gente pense também nessa parte das personalidades. Dentro da visão, cada sintoma ou reação é representação clara de algo no nosso universo interior. Então, tudo aquilo que acontece é dentro de nós que ele está, no nosso subconsciente e na nossa mentalização. Não está indo muito bem. Quando as coisas não estão indo muito bem, é porque tem algo acontecer. Dessa forma, é o mestre interior de cada um, batendo na janela da carruagem, que é o nosso corpo, para alertar ao cocheiro, a nossa personalidade física, de que algo não vai bem. O caminho está errado, a velocidade está inadequada, a forma de dirigir está perigosa ou imprudente, e está havendo algum excesso de velocidade, algum atraso na programação, e é preciso rever a trajetória. Então, se nós vendo que algo não está acontecendo de bem conosco, nós temos que procurar melhorar, ver qual é a nossa personalidade que está agindo dentro de nós, para nós podermos trabalhar com ela. Porque à medida em que nós começamos a trabalhar, nós vamos desenvolvendo o nosso potencial, não deixando com que ela haja na nossa vivência atual. Deu para encaixar, né? Depois ela disse que eu não estudo. Kika, bota onde a gente parou. Ou a Kika fugiu do... Filhos. Não tem ninguém. Tem ninguém, ela tá lá dentro. O que tu quer, mãe? Não, é que eu achei que ela ia colocar no item 14. Peraí que eu vejo para te Isso aqui já foi. É o item 14. Então, aquele dia que nós estudamos as personalidades, alguém quer fazer alguma pergunta sobre... O que isso aqui é aqui? Chegou. Eu só pedi para ela pôr no item 14. Aí tá o 14. A Gata pode ler. Está todo mundo rindo de ti, viu? Então, gente, eu gostaria de saber se vocês entenderam o que são as nossas personalidades. Alguma dúvida sobre isso? Nós sabe tudo. Eu estou vendo. Então, vai me explicar aqui o que você achou que é. Então, nós vamos vendo que as nossas personalidades, elas surgem na nossa vida ou despertam quando ativadas por algum estímulo desencadeador, qualquer que seja no plano da consciência física ou espiritual. Por exemplo, pode ser um vício, que ele vai entrar em sintonia com o passado e que a gente vai sintonizar com aquilo ali, vai retornar aquele vício. Pode ser uma vibração ou uma imagem, um cheiro, um olhar, um som,
um tom de voz, uma provocação, um ataque, um descontentamento, um medo, um trauma, uma humilhação ou qualquer outro fator capaz de despertar um gigante adormecido nas cavernas da nossa consciência. Então, quando a gente toma consciência disso aí, às vezes você bate o olho numa pessoa e aquela pessoa te dá um eu que aquilo lá você não simpatiza com ela, pode ter certeza que ela já fez parte da nossa vida e está gravado no nosso consciente tudo aquilo que nós fizemos. E é comum a gente ter isso. Mas quando acontece isso, por que vai... falou aí de a gente ver outra pessoa e achar que ela já passou em vida passada nossa. Mas o que vai ativar na nossa personalidade? Vai ativar se você continuar cultivando aquela raiva, aquele ódio ou aquela desavença com a pessoa. Que quando acontece de você não gostar de uma pessoa, às vezes você tem que trabalhar com aquilo para você poder se harmonizar, porque ela não foi colocada no teu caminho por acaso. Mas pode ser também não só a desavença, né? Alguém que você se identifica. Sim, na maioria das vezes a gente encontra com uma pessoa em que a gente olha assim e diz, eu conheço você há anos. E você está conhecendo nesse exato momento. É a vibração, a sintonia que bate com a gente. Não necessariamente podem ter vividas junto em outra vida. Podem sim ter situações semelhantes. Eu posso ter uma situação de, vamos supor, de um desencarne, eu vou pôr dos medos, um desencarne por um acidente e morro de medo de ter um acidente. Mas, então vai desencadear isso ali. E esse acidente foi provocado por uma outra pessoa, né? E então, quando eu vejo uma pessoa que provocou um acidente, eu às vezes acho que aquela ali vai provocar em mim também. Isso pode desencadear isso aí. Uma personalidade de passado. Uma personalidade de passado. Pode aflorar naquele momento. Pode aflorar naquele momento. É isso aí, eu falei do acidente. Eu sofri um acidente. Entendi. O acidente foi provocado por uma pessoa, mas aquela pessoa eu não encontrei nessa encarnação, mas eu encontrei uma outra que provocou um acidente. Então eu posso entrar em sintonia com aquilo ali, porque a vibração da pessoa está naquele sentido, certo? E quando for tudo bem? Quando for tudo bem, você pode... Quando for tudo bem, né? Tipo assim, que a gente já está vendo trauma e tal. Sim, não, ela perguntou ali. A Letícia perguntou antes ali, já vai... quando eu encontro uma pessoa e que foi tudo bem, ela teve uma passagem contigo onde você foi feliz, ou que você teve uma harmonização, ou ela foi feliz, não propriamente na tua existência. Vai desencadear uma coisa boa também. Sim. Jatana, você falou ali também pode acontecer de despertar alguma vivência tua no medo. Então eu posso considerar que síndrome do pânico. Sim. Pode estar relacionada a uma outra vida, uma vivência que por algum motivo o medo aparece? Sim. Mas tem uma idade, vamos dizer assim... A idade cronológica que você sofreu aquele pânico naquela existência pode desencadear nessa existência. Vamos supor, eu sofri algum trauma numa vivência minha com 30 anos. Quando eu tive 30 anos, aquilo ali entrou em sintonia na minha vibração. Eu vou desencadear o pânico ou o medo de acordo com a minha situação de agora. Se eu estiver bem, eu não vou deixar com que aquilo me atinja. Mas, por exemplo, assim, uma criança. Sim. Uma coisa assim que eu li, que a criança tem uma certa proteção, vamos dizer assim, até 7 anos. Não seria uma proteção. A criança até 7 anos, ela ainda não está bem acoplada à encarnação atual. Ainda ela tem vestígios da encarnação passada. Mas daí ela completa 7 anos, ou mais ou menos nessa idade. Mais ou menos pode vir a desencadear um medo. Ela traz no subconsciente dela as vivências anteriores.
a criança ela se desenvolve até os 7, dos 7 aos 14, é onde ela entra quem diz na adolescência, mas quase na maturidade, depois até os 21 e os 28, ela completa o ciclo da maturidade dentro da encarnação, tá? Então seria a fase de 7 em 7. Que até os 7 anos, dos 7 até os 14, ela já não tem mais tantas visões do passado, mas ela tem alguma consciência ainda que traz lembrança. Tá? Então vamos ali ao que está escrito ali, Gabi. Na realidade, essa integração só ocorre quando esse antigo personagem adquire a consciência de sua realidade psíquica e espiritual, diluindo-se então na personalidade atual e posteriormente na individualidade eterna. Sendo assim, algum dia em prazo indeterminado poderão se integrar totalmente a personalidade cósmica ou individualidade eterna, abrindo mão dos individualismos gerados por todas as existências vividas, repleta de vícios, traumas, equívocos e apegos. Não basta, portanto, apenas trocar de história. É preciso abandonar antigos personagens, deixando apenas como registros que um dia fizeram parte de nós. Então foi aí como eu já tinha falado. Quando isso ocorre, né, a gente às vezes pode até assumir aquela personalidade antiga. Nós podemos às vezes não ser o nosso eu, ter uma vivência totalmente e querer adquirir aqueles eus, principalmente quem teve eus de grande poder, de grande mando, eles querem adquirir novamente nessa encarnação. Os feiticeiros também. Eu não tenho a mesma prática, viu? Propriedades das personalidades múltiplas. Embora identificadas há algum tempo por espiritualistas e mestres da psicologia, as personalidades múltiplas são pouco conhecidas em suas propriedades e possibilidades, costumeiramente confundidas com subpersonalidades, com elementos do agregado humano ou com espíritos desencarnados. A maioria dos mestres de psicologia e aqueles que trabalham em psicologia, eles conseguem identificar os nossos eus que habitam dentro de nós. É ou não é? Porque quando você vai fazer um tratamento desses aí, você começa a contar a tua vivência de agora, você acaba entrando em conflito e mostrando que aquilo que você está tendo agora é vivência do passado também. Você assume aquela personalidade muitas vezes. As personalidades múltiplas são doutrinadas nos centros apométricos através da dissociação de consciências e da incorporação nas casas espíritas, através dos trabalhos de evangelização ou através da psicoterapia, nos consultórios psicológicos. Então, você não trata só isso aí dentro do centro espírita. Existe, na maioria dos casos, se torna mais rápido às vezes, você trazer a sintonia, uma personalidade da pessoa que está com problema e doutrinar em um médium. Por quê? Porque o médium não tem a mesma afinidade que está tendo a pessoa que está com o problema. Vamos supor, eu vou tratar a Gabriela tem um problema de medo, um pânico de medo. Se eu for tratar nela em um consultório de psicologia, ela vai ser tratada. Mas se eu trouxer um médium de sintonia, aí o esclarecimento vai ser um pouco mais rápido. Entenderam? Não, é porque transfere, né? Ele transfere o problema para outra pessoa sentir e resolver é mais fácil do que a gente passar por isso. Porque quando a gente vai fazer uma regressão, que você vai trabalhar com essas personalidades, a quem já fez a regressão deve saber, você vai lá e você vivencia a situação. É a pessoa que vai lá e vê que se ela foi assassinada, se ela tem medo, um pânico, um medo, ela vai lá e vai sentir tudo aquilo ali. Quem já fez regressão aqui?
que pode falar sobre sobre a dificuldade de enfrentar isso. Ai, como que se eu não sou médium de incorporação, como que eu vou lá vivenciar? Quem que levantou aqui? Pode falar, Ed? Não, eu não entrei na regressão, não faço assim. Bloqueio. Não queria enfrentar de outro jeito. Quando o médium, quando a pessoa que está fazendo regressão não é médium de incorporação, ou se bloqueia, eu estou falando isso de regressão, se bloqueia por alguma situação qualquer, quem vai fazer a regressão é o que está, o terapeuta. Ele sintoniza com a situação, porque geralmente ele tem a sensibilidade de fazer isso e vai, na situação, resolver. Ele vivencia pelo atendido a situação. Por isso que tem muitos médiuns que dizem, eu vou falar do Gondinho e do próprio do Zézio, que era meu marido, que fazia regressão, e tinha gente que dizia assim, não, eu fui fazer regressão com ele, do Zézio até não reclamaram muito porque ele não cobrava nada, mas quem cobra, do Gondinho principalmente, dizia assim, ele dormiu durante a regressão, eu paguei para ele dormir. Não, ele fica como se estivesse num estado de sono, porque ele se desdobra e vai até a situação ajudar a resolver. Imagine uma pessoa abrindo o olho ali, vendo a pessoa dormir. Eu não posso dizer, porque quando eu fiz regressão, eu fiz com o Godinho, devo ter feito umas 9 regressão, eu apaguei totalmente. Eu fiquei conversando com ele, eu me lembro de tudo o que aconteceu, mas eu não conseguia mexer um dedo. Então foi uma coisa assim, e quando terminou eu levantei e saí caminhando. De certa forma, então, é mais fácil tratar na apometria, que daí passa para outra pessoa dissociado, do que na regressão. Sim, tem casos que é melhor você atender na apometria, porque daí é mais fácil. A pessoa que tem o problema não vai vivenciar. Mas às vezes ele precisa ir lá ver o que aconteceu, o porquê que ele matou aquele, o porquê que ele está com aquele pânico. Porque, vamos supor, eu tenho medo de roubo. Eu não tenho, porque não tenho as duas, até de porta aberta, às vezes me esqueço de fechar. Eu tenho medo de roubo, um medo incrível que assaltem minha casa. Eu posso ter assaltado muita gente e por isso eu trago esse medo agora. Estão entendendo? Então, o porquê disso aí? E se eu for fazer a regressão, eu vou lá e eu vou resolver a situação com aqueles que eu lesionei naquela vida. A apometria também ele vai, mas ele não vai vivenciar. Tá? Tem coisa que a gente tem que pensar. Tem que ter muita consciência para poder fazer uma regressão. Não é qualquer pessoa que aceita isso ali. Tem muitos que entram em parafuso. Eu fiz uma regressão com um profissional, né, com um psicólogo, paguei a consulta, tudo, não sei se era espírita, né, era um profissional, né. Eu também não trabalhava, não fazia nada assim, e foi bem assim mesmo. Ela fez tipo uma hipnose e eu tive que falar coisas lá, sabe? E você vivenciou as coisas? Vivenciei as coisas, chorei, eu acordei depois com os olhos tudo molhado, tudo. E daí ela me passou algumas coisas e ela disse que a gente tinha alcançado o objetivo, né? E são essas personalidades nossas, muitas das que a gente às vezes nem sabe, que vêm interferir na nossa vivência de agora, tá? Porque quantas vivências nós já tivemos? Alguém pode dar um número exato? Quantos milhões de anos tem a Terra? O Sérgio sabe disso aí. É Sérgio? Não, o Sérgio falou, 3 mil. Não, 25, Kika? Você anos tem a Terra? Não, 25 milhões de anos. Bilhões de anos tem a Terra. Há quantos anos nós estamos indo e voltando? Quantas coisas nós já fizemos? Então, a personalidade nossa que vai aflorar nessa encarnação é aquela que nós vamos poder suportar nessa encarnação, tá? Nada mais do que aquilo que a gente não pode vivenciar. Tá, mas quantas personalidades a gente tem perdida por aí? Mais de 3 mil?
muito mais. Porque se você, se numa vivência nossa, nós cometemos vários delitos em uma encarnação só. Eu comecei vamos supor, a pessoa começou a roubar aos 14, aos 18 ela matou, foi presa, na cadeia fez milhões de coisas, então, e ela não drenou aquilo ali nessa encarnação, ela formou uma personalidade que ela vai ter que resgatar esses erros em uma outra encarnação, não necessariamente passando pelas mesmas situações, mas com situações parecidas. Tá? Uma vivência, uma personalidade. Não, ele pode ter múltiplas personalidades em uma vivência só. Porque você teve várias etapas, cometeu erros diferentes em cada uma. Entendeu? Estou pensando. Está pensando? Assim, eu na minha vivência, eu provoquei um acidente, tá? Eu criei uma personalidade, tá? Eu não consegui reparar isso aí nessa vivência agora. Mas, daí uns anos, eu continuei vivendo, eu cometi um erro, vamos supor, um roubo. Eu criei outra personalidade, que vão se agregar a outras e outras vidas. Então, numa vivência, Eu nessa posso vida, eu posso ter várias personalidades, conforme as fases da minha conforme vida. as fases da minha vida. E depois, lá no final, me arrependi de tudo, fiquei bonzinho. Outra Se você personalidade. drenou, se você conseguiu drenar as tuas personalidades, a gente conseguiu drenar elas, vamos supor, não necessariamente com a mesma pessoa que você cometeu o erro, mas você mudou a tua vivência, você pode drenar e não formar uma nova personalidade. Tá? Tânia, isso quer dizer que não necessariamente cada vivência está relacionada a uma personalidade. Cada vivência pode estar relacionada a mais de uma personalidade. Só que dependendo das coisas que nós fizermos. Mas isso está relacionado a só coisas negativas? Não, a coisas boas também. Quando se faz regressão, e quando a gente às vezes atende na mesa uma pessoa que é muito problemática, eu como quando eu estou doutrinando, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas quando é necessário eu faço, a gente procura, quando é um problema sério mesmo, tratamos todas as personalidades que você cometeu delitos, erros no passado, que estão te influenciando agora. Então agora, eu acho que a semana passada, umas 2 semanas atrás eu fiz isso aí, vamos buscar uma personalidade aonde você fez uma coisa boa. Daí porque tem, só que elas não interferem no nosso eu de agora. Até porque as personalidades nossas ruins são mais ativas, mais fortes. São mais ativas, elas são mais fortes, elas se agregam a outras, elas formam um bloco e vêm em bloco às vezes. Por que nós temos que dissociar quando a gente está na mesa? Porque eles vêm, não só eles vêm com força total. Tá? Na TVP, Sim. através nós fizemos um curso lá em Blumenau e depois a gente teve aquele estudo aqui. Na TVP, praticamente não aparecia nada de bom, era só coisa no umbral e coisa pesada. Mas no final a gente busca uma coisa boa quase sempre. Para dar uma harmonizada. Para dar uma harmonizada. A gente vai buscar uma vivência boa para harmonizar aquelas ruins que trouxe. Porque nós temos vivências boas também, nós não fomos tão maus assim. E aí depois, aí foi dado um tempo, porque conforme a gente vai buscando aquelas coisas, tu vai mexendo em coisas que estão quietinhas lá. Então tem pessoas que são a favor da TVVP, que resolve o godinho, e tem outros que preferem não mexer naquilo que está quieto. Estão passando para a próxima encarnação. Porque não estão com coragem de resolver todas as situações. Porque o quanto mais nós conseguirmos resolver nessa vivência, melhor será a nossa próxima encarnação. Agora tu tocou num assunto
num assunto que acontece nos trabalhos da apometria. Então, normalmente, o dirigente da mesa, ele vai procurando mais coisas. E outros médiums, aí vamos supor, vem um obsessor, aí ele já ele para de trabalhar. Aí a gente chega e fala, vamos procurar mais coisas. Não, tá bom. Aí ele se acomoda. Então eu queria assim, já aproveitar a turma aí e dar uma cutucada para que se procure mais coisas para dar um atendimento melhor. Não, assim, Sérgio, dentro do que a pessoa está ali e pede para a gente tratar naquela noite, a gente não tem que ficar interferindo e indo buscar mais coisa fora daquilo, porque é aquilo que ela quer tratar. Às vezes, até a pessoa pode não gostar de a gente ir buscar outras coisas que não está sendo necessária naquele momento para ela. Também tem Mas será limite que de não dá pra tempo pensar? para ser atendido nessa. Não, Exatamente. mas será que não dá pra pensar assim, que de repente a pessoa justamente por ela ser ignorante, ou assim, que ela não saber desse tipo. Mas depende, vai permitir o quê? Quem que vai buscar o que é permitido? Quando Você que tá ali é o doutrinando. obsessor, Sérgio, Não é de obsessor que ele está falando. Não, é que o Sérgio diz assim, quando eu incorporo um obsessor, ele Você vai perguntou quando do ele quer obsessor, né? incorporar outro. obsessor, É isso que eu tô falando. Qualquer um. Giovana, se pronuncie. nós podemos ir buscar outras personalidades, sim, mas quando o médium diz não dele, é porque a própria espiritualidade está dizendo que para aquele momento é aquilo que tem que ser tratado. Tá? A gente se propõe a trabalhar o que a pessoa vem buscar. Daí se aparece mais alguma coisa, Exatamente. vamos supor, nós vamos fazer um atendimento de uma pessoa que chegou lá com uma crise de pânico. Nós vamos atender o porquê que tem aquela crise de pânico. Nós podemos perguntar, tem mais alguma coisa? Se o médium diz não, é porque a espiritualidade está dizendo que naquele momento não está apto a trabalhar com aquelas outras situações que ainda ele tem. Então, você pode muitas vezes... Muitas vezes não tem nem merecimento. Além do merecimento, pode confundir a pessoa que está sendo Então, tratada. você vai trabalhar uma parte, daí se o médium, se o que está incorporado, sintonizado, que hoje em dia diz que não é mais incorporado, é sintonizado, diz assim, não dá mais, é porque a espiritualidade às vezes está fazendo com que aquilo ali é o que bastou para o atendimento. Para o momento é aquele Para o momento. trabalho que tem que ser. Diga, Giovana. Pode vir aqui. Não é a hora certa. Estou passando o microfone. De certas coisas, às vezes. Não, só em relação a isso, passar minha opinião, eu não tenho tanta experiência como a Natan, as pessoas que trabalham aqui. Nos cursos do Godinho, ele sempre busca isso, ou seja, ele gosta de fazer um atendimento e ele fica 2, 3, 4, 5 horas com aquela pessoa, indo buscar, indo atrás. Isso ele sempre procura incentivar, ele diz assim, nós temos que chegar naquela pessoa e tratar tudo para poder limpar. Mas eu não sei se isso é uma atitude de consultório. Ele faz mais de consultório. É na captação. Na captação. Dessa maneira, é na captação. Isso. Na captação ele começa às vezes a 1 hora, vai até 5 horas da Isso. tarde. Então ele vai buscar uma coisa, depois em cima daquela coisa tem outra, e tem outra, e tem outra, e está tudo entrelaçado. Não tem, se ele continuar mexendo, vai até aonde for, ele não para mais. O problema é que eu vejo assim, na nossa mesa do trabalho, quando tem necessidade de vir mais, já teve médico que incorporou 2 ou 3 situações, porque ainda aquele problema não tinha sido solucionado. Tinha coisas que estavam trancando aquilo que foi permitido no momento. Então eu acho que tem muita situação assim do merecimento. A pessoa ela chegou a um ponto que pode ser limpa uma parte. Ela não aprendeu tudo. Ou ela não pode ouvir tudo ainda porque ela não vai entender. Se falar coisas que ela foi isso, foi aquilo, ela é capaz dela sair brava em vez de ajudar a piorar. Então se a gente começar a fuçar demais, pode aparecer coisas que a gente está interferindo no livre-arbítrio dessa pessoa. E que às vezes não há nem necessidade para aquele momento. Para aquele momento, ou que através da melhora dela naquele atendimento, ela vai acabar anulando aquelas outras tendências que teriam que passar. E outra situação também, ela está tão viciada às vezes naquele foco de energia, se a gente tirar tudo, ela fica perdida. Então tem que ir fazendo devagarinho
até que ela vá tomando consciência ali um pouquinho, ela melhora um pouquinho e vai fazendo de uma maneira tranquila. É que nem um remédio normalmente psicotrópico. Se você parar, dá crise da abstinência na pessoa. Pode dizer que a apometria é a dose homeopática da regressão. Isso. Agora tem pessoas que talvez já chegaram num ponto que elas estão preparadas para aquilo. Aí a espiritualidade ela acaba liberando tudo. O que normalmente eu falo é assim, vamos ver o que a espiritualidade nos permite fazer. Ou seja, não é a gente que vai direcionar. Eles têm um conhecimento, uma visão muito mais longe do que a gente tem. Então, com isso, a gente deixa nas mãos dele. Muitas vezes, como aconteceu, o médium fez um tratamento, daqui a pouco ele incorpora de novo. Ou tem na mesa 3 médiums, só 2 incorporam. E o outro não achou sintonia nenhuma. Por quê? Então não adianta a gente ir fuçar ou mexer. Deixa que a espiritualidade saiba o que ela vai direcionar dentro daquela situação. Pelo menos é a maneira que eu vejo. Porque muitas vezes quando a gente força, a pessoa às vezes sai mais brava porque ela não estava preparada para ver uma coisa que não era o momento. E aí, em vez de ajudar, piora. E às vezes até o médium também está trabalhando, não necessariamente tem segurança o suficiente para ajudar nesse trabalho. Às vezes também tem que pensar nisso. Nós temos muitos que estão iniciando na casa, então acho que também tem esse outro lado. Talvez não seja preguiça do médium não incorporar mais de uma vez. Acredito que não ter a sintonia e a espiritualidade que comanda o trabalho, com certeza. Então, pelo menos essa é a minha visão em relação a isso. Agora, a espiritualidade, ela sabe mais que a gente, eu pelo menos procuro deixar que ela direcione os nossos trabalhos. Através da intuição você vai indo, não eu forçando com a minha personalidade atual. Muito bem. Vem cá um pouquinho. Vem cá dar o teu parecer. Nós fugimos completamente do assunto, mas eu estou chamando a Ana aqui porque a Ana já trabalhou, não como terapeuta de regressão, mas ela trabalhou como médium em captação e trabalhou na mesa também. Então ela pode nos dizer a diferença. A diferença é que tu vai buscando horas e horas específico problema que a pessoa quer tratar na captação. Fica até 5 horas buscando sem parar, digamos assim, sem sair da incorporação, dentro de uma incorporação atrás da outra. É bem completamente diferente, concordo plenamente com o que o Giovanni falou aqui. Nós temos um tempo e a espiritualidade, né, auxilia esse trabalho. O consultório é completamente diferente. Então se tem esse tempo de buscar e se busca muitas personalidades. Nós já trabalhamos juntos na captação, Sim. então você me captou e na captação é uma linha investigativa. Você segue uma linha investigativa. Uma característica, um traço de personalidade ou um bloco todo, onde você segue uma linha de investigação. Mas mesmo assim, não sei se você vai lembrar, uma vez a gente estava fazendo uma captação, você estava me tratando, e chegou um momento onde quem estava tratando tentou ir além e você disse, não, aqui a espiritualidade colocou uma barreira e daqui para frente a gente não vai mais além, não é hora. Eu lembro disso perfeitamente, não foi. Eles enxergam com aquela... Isso que é uma linha onde permite a investigação. Permite você ir mais a fundo e colocar uma barreira e dali para frente não foi pronto. É como diz o Giovanni, né? A espiritualidade, a visão é bem mais ampla que a nossa. Então sabe de onde devemos ir ou não. E muitas vezes nós estamos tratamos um caso de uma personalidade que a gente traz, a incorporação e é atendido, mas através daquele atendimento a gente desbloqueia várias outras coisas e são tratadas ao mesmo tempo. Porque os nossos eus às vezes já levam junto os requisitos de outras encarnações junto com aqueles. Porque se a gente vem de encarnação em encarnação, cometendo os mesmos erros, vamos supor, o suicídio. Não estou dizendo eu porque eu não peguei nada disso aí ainda. Mas se eu já cometi suicídio em 10 encarnações passadas, eu vou tratar eu já posso buscar todos os meus eus que estão ligados ao suicídio e tratar eles tudo numa vez só. Por isso que é amplo o trabalho. E na regressão, o próprio que está sendo atendido vai em busca daquilo lá e vai vivenciar, e ele mesmo vai ver se tem outros erros dele lá. Tá? Vamos continuar com as personalidades, senão eu vou levar 10 aulas só nisso.
As personalidades múltiplas podem se dissociar e se afastar do bloco de ego, podendo associar-se a outras personalidades ou espíritos, e junto com eles mostrar-se contrário a tudo, a ponto de rejeitar sua atual personalidade encarnada, sua nova família ou atual condição de vida. O porquê que há muitas desavenças dentro das famílias? Porque as nossas personalidades às vezes não estão aceitando aquela família, porque, vamos supor, quando eu fui reencarnar, eu fui no plano espiritual, eu me propus a passar por certas dificuldades, mas o meu não aceitou aquilo ali. Então ele se rebela contra aquela pessoa da família, e por isso que dá muita mais desavença dentro da família do que outras coisas que podem existir. E eles se juntam a outros eus ou a outros desencarnados e formam um bloco e vem em perseguição nossa. E os porquês são muitos. Um porquê, ou porque eu não tenho mano, ou porque eu não sou rica, ou porque eu sou mulher e ele foi homem em outra vida, ou vice-versa, ou porque eu não me juntei com aquela pessoa a quem eu queria, que aquela pessoa não estava na minha programação, mas eu, por teimosa, eu só gosto daquela, não quero saber de outra, e eu acabo me confundindo com a minha vivência de agora, porque se eu não vim para ter um relacionamento com certa pessoa, porque a minha programação não estava com aquela vivência, e eu, por teimosia, o meu ego é maior, o meu eu é mais teimoso, vai deixar com que eu perca uma vivência feliz, porque eu vou ficar plantada somente naquilo ali. Por isso que todo ser humano é tão complicado. Sim, claro. E não é um só. Tá, lê, mas esquece. As personalidades múltiplas podem ter muita ou pouca noção de si mesmas e de suas possibilidades, podendo ainda agir com relativa ou total independência. Vivem dentro e fora de nós, como se fossem outras pessoas ou parte delas. Isso aí o que é? Eu vou pôr também, eu gosto de pôr exemplo meu, porque daí eu não cito ninguém, né? Vamos supor a seguinte situação. Eu já peguei uma vivência minha em uma guerra do tempo de Napoleão, onde vários morreram, parece que eu estou vendo até a roupa vermelha e azul lá, da bandeira da França. O meu eu, até então, que antes de eu fazer esse atendimento, estava preso naquela situação. Continuava lá brigando e coisa, vivendo a personalidade dele lá, lutando lá, independente de mim. Mas aquilo, conforme a hora ou o dia, eu entrava em alguma sintonia com aquilo e eu passava mal. Eu sentia até a dor da espada que era colocada em mim. Então, nesse momento eu tratei isso ali, aquilo ali esqueceu, tá? Então, os nossos eus às vezes estão agindo longe de nós sem estar agrupado ao nosso grupo, ao nosso ego. Podem ainda potencializar-se ou ficarem apegadas a certos aspectos negativos de outras vidas, bem como alimentar pensamentos, sentimentos, vícios ou emoções negativas, geradas em momentos traumáticos durante a atual encarnação. Isso, eu já expliquei isso aí agora há pouco. Com isso, podem gerar inúmeros problemas, enquanto verdadeiros sugadores de energia do corpo físico. Além do que, o processo de associação a outras personalidades semelhantes faz com que se tornem fortes e potencializadas, em vários aspectos, sejam positivos ou negativos, o que pode influenciar sobremaneira na atual personalidade encarnada. Então, eles se reúnem com outros eus nossos que já fizeram as mesmas coisas em outras vivências e vem forte nos influenciando. Por isso que às vezes você tratando um, você enfraquece os outros e você já vai tratando os outros. É bom lembrar que personalidades múltiplas, quando detentoras de conhecimentos iniciáticos, costumam agir de forma oculta, dificultando sua identificação ou percepção junto à consciência em vigília. Isso aí, quando são problemas iniciáticos, são aqueles problemas em que nós tivemos vivências de feiticeiro, de magos,
de sacerdotisas em outras vivências. Então a gente traz isso aí, e por a gente não querer, ainda a gente continua às vezes indo lá e ajudando, dando energia em algum trabalhinho que a gente já fez. Onde a gente teve iniciação. Onde a gente já fez iniciação. Nessa semana ainda nós pegamos uma entidade onde a pessoa que veio ser atendida tinha várias dores no corpo, em todo o corpo, e já tinha ido a vários médicos e não descobriam o porquê. Ela mesma tinha feito um trabalho de voodoo, que voodoo todo mundo sabe que são bonecos que são espetados agulhas, né? E como ela tinha feito para outras pessoas, essas pessoas transferiram para ela, e essas agulhas ela ia lá ainda ajudar a espetar, achando que fosse outro, mas ela estava espetando nela mesma. Tá? Quando negativas, chamam-se pseudo-obsessores, personalidades parasitas, omissas, negativas, personalidades ociosas, personalidades doentias, negativas, lado ruim, resíduo de personalidade, extrato de memória, entre tantas outras formas de chamar nossos erros de passado, que procuram distorcer os propósitos dignos e éticos, tentando levar o indivíduo aos vícios e aos comportamentos desequilibrados, capazes de comprometer uma existência. Então, quando às vezes a gente diz assim, aquela pessoa lá tem um lado ruim, né? Quantas vezes a gente já disse isso? E o lado ruim, às vezes, é as nossas personalidades que estão aflorando ali. Porque nem todo mundo é totalmente ruim. Ele traz conhecimento e tendências às vezes. Nós tínhamos uma pessoa aqui que nós atendíamos, um menino, seus 9 anos, que ele chegava aqui e dizia assim, eu vou ser bandido. Mas por que você quer ser bandido? Porque a minha vontade é ser bandido. Você tem alguém na tua família que já foi assim? Não tenho ninguém. Mas eu vou ser bandido. É a melhor coisa que eu vou fazer na vida. Eu vim nessa vida para ser bandido. E até você dissociar, trazer essa personalidade ali, doutrinar, ele deu uma mudada, mas depois disso ele nunca mais apareceu. Isso já faz uns 5, 6 anos. Eu acho que quem estava na mesa, o Sérgio devia estar, não estava nessa época? Não. Eu acho que de médium que está aqui... Só você. Só eu. Médium, gente, é turista. Ele vem, trabalha, dali um pouco ele cansa, ele viaja para outra cidade e se muda. Pode encerrar que o Bruno... Eu queria ter terminado essa aula hoje, mas não terminei. Que número parou? Pois é, vamos ver. Aqui, que agora vai ver. 18, então eu trabalhei só 4 nódulos, tá? Só 4. Tem só 40 Só 41. É que personalidade é uma coisa bem complicada, a gente tem muitas dúvidas E a gente tem que aproveitar para esclarecer. Até se vocês tiverem pergunta para trazer, pode trazer, a mãe responde tudo. Vocês podem trazer pergunta, que nem eu disse, eu não tenho didática, eu tenho um pouco de estudo, mas eu tenho prática. Então eu vou mais na prática, tá?